Olá a todos. Nesta aula a gente vai estudar sobre a equação geral de um plano. O nosso objetivo então é identificar a equação geral de um plano e determinar a equação geral de um plano através de diferentes circunstâncias. Para a gente descrever a equação geral de um plano, primeiramente vamos pensar aqui um plano π. A gente tem um plano π, a gente tem um ponto A de coordenadas x1, y1, z1 pertencente a esse plano π, e tem um vetor normal a este plano, né? Um vetor que faz um ângulo de 90 graus com esse plano, que é o vetor de componentes A, B e C, um vetor não nulo. A gente pode pensar no plano π como sendo o conjunto dos infinitos pontos P, P sendo um ponto genérico qualquer nesse plano, de componentes de coordenadas x, y, z, tais que o vetor AP seja ortogonal a N. Porque se eu tenho o ponto A no plano π, o ponto P no plano π, o vetor AP ele também está contido no plano π. Se ele está contido no plano π, ele também vai formar o quê? Ângulo de 90 graus com o vetor normal N. Ou seja, o vetor normal N ele é perpendicular ao plano π. Disso a gente vai ter então que o vetor normal N ele vai ser perpendicular ao vetor AP. E se a gente sabe o quê? Que se dois vetores são perpendiculares, o produto escalar entre eles é nulo. Então, através do produto escalar entre esses dois vetores, o vetor normal e o vetor definido pelos pontos A e P, ser nulo, a gente vai justamente obter a nossa equação geral. Então, o que a gente pode concluir? Sabendo, né, que os vetores N e AP são perpendiculares, a gente vai saber o quê? Que por um ponto P pertencer a um plano π, ele vai só pertencer ao plano π se e somente se os vetores normais e o vetor formado por AP, sendo A pertencente a π e P pertencente a π, for igual a zero. Ou seja, qualquer ponto do plano π ele só vai pertencer ao plano π se o vetor N, normal ao plano π escalar com AP, for nulo. Né? Se esse produto escalar for nulo. Então, se N escalar AP for igual a zero, a gente sabe o quê? Então, que N escalar. Quem que é o vetor AP? É o vetor dado por dois pontos, que é P menos A. Tem que ser igual a zero. Então, isso implica o quê? Que o vetor N, quem que são os componentes do vetor N? A gente denominou como sendo A, B e C. Quem são os componentes do vetor P menos A? Vai ficar o quê? X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. E esse produto escalar tem que ser nulo, porque esses vetores são ortogonais. Fazendo, então, o produto escalar entre esses vetores, a gente vai ter o quê? Que AX menos AX1 mais BY menos BY1 mais CZ menos CZ1 é igual a zero. Reescrevendo essa equação, a gente vai ter o quê? Que AX mais BY mais CZ menos AX1 menos BY1 menos CZ1 é igual a zero. Repara o seguinte, que AX1, BXY1 e CZ1, isso aqui é um valor numérico. A é número, B é número, C é número, X1, Y1, Z1 também são valores numéricos, porque são coordenadas do ponto A. Correto? Então, a gente pode chamar isso aqui tudo de um valor numérico igual a D. D é um valor real. Fazendo isso aí igual a D, a gente vai obter o quê? Que AX mais BY mais CZ mais D é igual a zero. A gente chamou aquilo ali de D só para simplificar a equação. Essa equação AX mais BY mais CZ mais D igual a zero é justamente a equação que a gente denomina de equação geral do plano π. Então, essa aqui é a equação geral do plano π. Observe que ela também é uma equação que eu posso obter de diferentes formas. Porque todos os componentes A, B e C, ele não é único. Eu posso ter infinitos vetores normais ao plano. Então, eu tenho infinitas formas de descrever a equação de um determinado plano. Correto?
Vamos para algumas observações a respeito. Uma dessas infinitas formas a gente pode observar justamente por essa observação da letra A. Se eu tenho um vetor normal n de componentes A, B e C, se esse vetor é normal ao plano π, qualquer vetor kn, ou seja, qualquer múltiplo desse vetor n, né, se eu multiplicar k, um número real não nulo, por esse vetor n, ele também vai ser um vetor normal ao plano π. Então, se eu tenho, aqui é um exemplo, se eu tenho um vetor n de componentes 1, 2, menos 1, se ele for normal a π, então o vetor, por exemplo, 2n, onde que o k vale 2, igual, né, 2n, então vai ficar o vetor de componentes o quê? 2, 4 menos 2, ele também vai ser normal a π. E isso vale para qualquer k real. Ou seja, eu tenho infinitos vetores normais a esse plano π. Se eu tenho infinitos vetores normais a esse plano π, então eu tenho infinitas formas de descrever a equação geral de um plano π. Beleza? A letra B, vamos pensar o seguinte. A gente tem que observar o seguinte, que da equação geral, dessa equação geral, ax mais by mais cz mais d igual a zero, as componentes A, o coeficiente A da variável x, o coeficiente B e o coeficiente C da variável z, eles são justamente as componentes do vetor normal ao plano. Então, A, B e C são as componentes do vetor normal. Isso é uma informação que é importante da gente observar, que a gente consegue identificar facilmente, olhando para uma equação geral, quem que são as componentes do vetor normal ao plano. Correto? Então, se eu, por exemplo, eu tenho um plano π, cuja equação geral seja lá 5x mais 2y menos 3z mais 7 igual a zero, o que vai acontecer? Um dos vetores normais desse plano, então, vai ser o quê? Eu posso falar que um dos vetores normais vai ser o vetor de componentes o quê? 5, que está acompanhando o x, 2, que está acompanhando o y, e menos 3, que está acompanhando o z. Ou seja, facilmente eu obtenho as componentes de um vetor normal, identificando somente de visualizar a equação geral de um plano. Né? Então, se eu tenho um outro plano aqui de componentes menos meio de y mais z igual a 3, o que vai acontecer? Esse vetor normal aqui desse plano vai ser o vetor de componentes no x é nulo, né, que eu não tenho nenhum coeficiente multiplicando x. No y vai ser menos meio e no z vai ser igual a 1. Então, eu tenho um vetor de componentes 0, menos meio e 1. Então, facilmente olhando para a equação geral, eu sei quem é o meu vetor normal ao plano. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios para a gente saber como que a gente obtém a equação geral de um plano a partir de determinadas circunstâncias. Nesse primeiro exemplo, eu quero obter a equação geral do plano π. Eu sei que ele passa pelo ponto A de coordenadas 5, 2 e menos 3, e o vetor normal dele é o vetor de componentes menos 1, 2 e 5. Correto? Então, a gente sabe o quê? A gente sabe que esse plano π, ele passa pelo ponto A e ele tem componentes do vetor normal como sendo menos 1, 2, 5. Pela observação que a gente acabou de fazer, né, a equação geral de um plano, a gente sabe que é o quê? Ax mais by mais cz mais d igual a zero. Se a equação do plano é dada por isso, a gente sabe o quê? Que o vetor normal ao plano, no caso ali de componentes menos 1, 2, 5, é justamente os valores de A, B e C. Então, a equação desse plano π vai ser o quê? O A vale menos 1, então menos x, o B vale 2, então mais 2y, e o C vale 5, então 5z, mais d igual a zero. Então, para a gente acabar de achar o resultado desse exercício, basta a gente determinar quem é o valor de d. Né? Para a gente determinar o valor de d, o que a gente vai fazer? A gente vai usar outra informação que o exercício nos deu, que é o ponto A pertencer ao plano. Toda vez que um ponto pertence a um plano, o que vai acontecer? Se ele pertence ao plano π, significa que ele satisfaz a equação do plano π. Então, o que é satisfazer a equação do plano π? Eu vou substituir as coordenadas do ponto A, o x por 5, o y por 2 e o z por menos 3, na equação do plano π, menos x mais 2y mais 5z mais d igual a zero, e isso vai ter que satisfazer a equação, ou seja, vai ter que dar igual a zero. Então, no lugar do x, eu coloco 5. Por quê? Porque o A pertence ao plano, então ele satisfaz a equação do plano. Então, vai ficar menos 5, no lugar do y, eu vou colocar 2, mais 2 vezes 2, né?
que é 4. No lugar do z, eu vou colocar menos 3. Mais 5 vezes menos 3, que é menos 15, mais a variável d, que eu não sei quem é, e isso tem que dar igual a 0. Então, daqui a gente vai descobrir qual que é o valor da componente d. Então, vai ficar menos 5 mais 4, vai dar menos 1. Menos 1 menos 15 vai dar menos 16. Então, d vale exatamente 16. Se o d vale 16, eu obtenho a equação geral do plano π. Então, portanto, a equação geral do plano que eu estou querendo aqui, que no caso é o plano π, vai ser o quê? Eu posso escrever ela simplesmente como sendo menos x mais 2y mais 5z mais o d que eu acabei de descobrir, 16, igual a 0. Aí eu obtenho a equação geral do plano π. Tranquilo? No exemplo 2, o que a gente está querendo? A gente também está querendo determinar a equação geral de um plano π. Eu sei que ele passa pelo ponto A de coordenadas 2, 1 e 3, e que ele é paralelo a um segundo plano, plano π1 de equação geral, x menos 2y igual a 7. Então, pela figura, olha só, eu tenho que o plano π é paralelo ao plano π1. O que vai acontecer com o vetor normal do plano π em relação ao vetor normal do plano π1? Se os planos forem paralelos, pela figura, pelo desenho, a gente pode observar o quê? Se eu tenho dois planos paralelos, os vetores normais entre eles também vão ser paralelos, correto? Então, o que vai acontecer? A gente pode observar o quê? Como o plano π é paralelo ao plano π1, o vetor normal ao plano π1, por que o vetor normal ao plano π1? Porque o vetor normal ao plano π1 eu sei quem é, porque eu sei a equação geral do plano π1. Então, o vetor normal do plano π1, o vetor de componentes, o quê? Olhando para a equação do plano π1, vai ser o quê? O A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 0. Então, esse vetor que é normal ao plano π1, ele também vai ser o quê? Normal ao plano π. Ele é um vetor normal ao π. Correto? Então, se os planos são paralelos, os vetores deles normais também vão ser paralelos. Então, se eu já tenho quem é o vetor normal ao plano π1, eu posso considerar que esse vetor também vai ser o quê? Normal ao plano π. Beleza? Então, se o vetor N1 também é normal ao plano π, a gente já sabe o quê? Que a equação do plano π vai ser a equação que tem o A, B e o C como componentes desse vetor N1. Então, vai ficar o A vale 1, então vai ficar 1 vezes x é x, o B vale menos 2, então vai ficar menos 2y, o C vale 0, então 0z, mais D igual a 0. Então, novamente, a única coisa que a gente tem que descobrir é o valor da componente D. A gente faz a mesma análise que a gente fez no caso anterior. A gente sabe o quê? Que o ponto A pertence ao plano π. Se o ponto A pertence ao plano π, significa que ele satisfaz a equação do plano π. No caso do ponto A, a coordenada x vale 2. Então, vai ficar 2 menos. A coordenada y vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. E a coordenada z, no caso, coordenada z vale 3, né, como componente do ponto A. Só que aqui eu tenho que o z é 0. Então, mais d igual a 0. Então, disso aqui a gente tem que o d é justamente 0. Beleza? Então, se o d é 0... quem que vai ser a equação do plano π? A equação geral do plano π vai ser simplesmente x menos 2y igual a 0. Correto? Repara que a ideia de achar a equação geral ela foi muito parecida com o exemplo 1. Vamos fazer mais um exemplo. O exemplo 3, eu quero determinar de novo a equação geral de um plano. Ele passa pelo ponto A de componentes 1, 0, menos 3. E ele é perpendicular à reta R. A reta R de equações paramétricas x igual a menos 1 mais t, y igual a 2 menos 3t e z igual a 3 menos t. Pelo desenho que eu fiz aqui, então eu quero determinar a equação geral desse plano π. Eu sei que ele é perpendicular à reta R. Se ele é perpendicular à reta R, o
que vai acontecer? A reta R forma um ângulo de 90 graus com esse plano π. Olha só, então eu posso pensar o seguinte, como essa reta R ela é perpendicular ao plano π, o que vai acontecer com o vetor diretor dessa reta que a gente chamou aqui de R', né? Então, como a reta é perpendicular ao plano π, o seu vetor diretor também vai ser perpendicular ao plano π. Se o vetor diretor é perpendicular da reta R, é perpendicular ao plano π, ele vai ser um dos próprios vetores normais ao plano π, correto? Se o R é perpendicular a π, ou seja, R forma um ângulo de 90 graus com o plano π. Então, ele é um dos vetores normais ao plano π. Beleza? Então, ó, a gente sabe que o vetor R, que é o vetor diretor da reta, ele tem componentes o quê? São os valores que acompanham o parâmetro t lá na reta, né? Então, a componente dele x vale 1, que é 1t, a y é menos 3t, então vale menos 3, e o z é menos t, que então é menos 1. Né? Então, se o vetor diretor tem componentes 1, menos 3, menos 1, ele vai ser o próprio vetor normal do plano π, correto? Se ele é o vetor normal do plano π, então como é que vai ficar a equação do plano π, a equação geral? Vai ser o quê? O x vale 1, então vai ficar 1x, o y menos 3, menos 3y, o z menos 1, menos z, mais d igual a 0. Novamente, só falta eu achar o valor da variável d. Usa o mesmo critério. O ponto A pertence ao plano π. Se ele pertence ao plano π, satisfaz a equação do plano π. Então, no lugar do x, vou substituir por 1, que é a componente é a coordenada x do ponto A. Então, vai ficar 1. No lugar do y, 0, menos 3 vezes 0 é 0. No lugar do z, menos 3. Menos 3, mais 3. Isso é mais d igual a 0. Então, disso aqui a gente tem o quê? 1 mais 3, 4. Então, d vale menos 4. Se o d vale menos 4, quem que vai ser a equação geral do plano π? Vai ser a equação x menos 3y mais z, menos z, né? X menos 3y menos z menos 4 igual a 0. Correto? Então, a gente tem a equação geral do plano π que a gente estava procurando. Espero que vocês tenham dado início aí ao entendimento do que é a equação geral de um plano, como que eu obtenho ela nessas diferentes circunstâncias. Bons estudos a todos e até a próxima aula.